Ainda pensando nas lições espirituais de conflitos, por assim dizer, terrenos, mas de um território que foi eleito pela palavra do Senhor, pela promessa do Senhor, como exemplo que o Senhor queria dar a povos que haveriam de vir e a pessoas que viriam a crer nele e no seu Filho Jesus Cristo, continuemos as nossas meditações no livro de Josué, no que diz respeito à divisão das terras. E conforme eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, essas terras foram divididas, né? A primeira parte dessas terras foram depois do Jordão. Só para a gente relembrar aqui, ó. Depois do Jordão, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos as divisões da terra. E aí nós temos o lado de cá do Jordão que foi conquistado por último e o lado de lá do Jordão que foi sendo conquistado. A gente começa então a divisão das tribos, procurando nelas o que a gente encontra de espiritual para a nossa edificação em Cristo Jesus. A gente começa sobre a divisão das heranças distribuídas por Moisés ainda no deserto. O que aconteceu? Quando eles derrotaram os reis da outra banda do Jordão, né? A outra banda do Jordão fica para cá, para quem está me assistindo. E aí o que acontece? Quando Moisés ele vai, eu estou considerando o seu ponto de vista, quando eles conquistam Israel, eles vêm de fora para dentro, aí 3 tribos pedem para herdar aquelas terras, porque eles tinham muito gado, era uma campina, né? A gente viu muito na Bíblia falar sobre as campinas de Moabe. Então eles falam assim, deixa a gente ficar aqui com esse território, porque aqui tem muito material para pasto, para criação de gados. E essas tribos foram precisamente as tribos de Ruben, mais abaixo, as tribos de Gade e a metade da tribo de Manassés, que também eram herdeiros de José, um dos filhos de Jacó. E o que a gente pode ver, antes de falar de cada tribo, que a gente vai ser levado a falar sobre cada personagem desses que foram os filhos de Jacó, o que a gente tem aqui, na verdade, são 4 grupos aí nessa distribuição das tribos, né? O primeiro, que a gente vai chamar de Transjordânia, foi esse pessoal que ficou do outro lado, a partir do seu ponto de vista, ao oriente, né? Eles ficaram do outro lado, que foi Ruben, Gade e a metade de Manassés, que a gente vê no mapa hoje de Israel que esses povos nem existem mais. Israel não integra mais ali, ele ficou entregue à Jordânia, numa mistura secular de Império Sírio e intervenção também dos Nebateus, toda aquela briga que teve naquele pedaço do Oriente, né? O segundo grande grupo são as tribos sem fronteiras fixas, que são a tribo de Simeão, que ficou ali misturado com a tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Dan, mais ao norte de Israel. Depois nós vamos ver o porquê desse povos sem fronteiras fixas, né? Depois nós temos o terceiro grupo, que na verdade é a tribo de Judá, que acabou se tornando a principal tribo, a ponto de Israel ser conhecido hoje como o país dos judeus, né, de Judá, que era a tribo a qual pertencia Jesus, daí ele ser chamado de leão da tribo de Judá. O quarto grupo nós temos são as tribos centrais, que são formadas por Efraim, Benjamim e a outra metade de Manassés, quer dizer, uma metade ficou do outro lado do Jordão, e a outra metade menor ficou aquém do Jordão, né? Lá além do Jordão. E o quinto grupo, que são as tribos do norte, lá do extremo norte, que foi Zebulon, Azer e Naftali. Então são esses 5 grandes grupos. Qual foi o critério para a divisão dessas terras? O critério, conforme está registrado no livro de Números, a gente pode ver em Números 33, versículo 54 e 34, versículo 13, que esse critério era dado por sorte. Eles sorteavam, a gente não tem detalhes de como seria o sorteio, mas tinha alguns critérios. Número de pessoas, as condições financeiras, o número de famílias, tudo isso interveio no tamanho e na dimensão de cada tribo, né? Mas, em última análise, isso tudo era reunido e eles sorteavam.
E é claro que essa sorte veio também no caso das tribos transjordânicas, conquistadas por Moisés, ou daqueles povos conquistados por Moisés. Aí Rúben, Gade e a metade da tribo de Manassés pediram aquela parte porque elas aparentavam um lugar propício à agropecuária. E a gente já vai vendo aí os mistérios da humanidade, porque nós somos seres humanos, nós temos duas grandes questões. Primeiro é que nós somos um potencial, nós somos um devir, nós temos capacidade de construir a nossa existência. Mas a segunda questão é que toda a nossa capacidade é permeada por muitos mistérios, que a gente em parte constrói a realidade, em parte somos construídos por ela. Em parte nós somos sujeitos do inconsciente, no sentido de sermos submissos a questões que nos fogem o controle, e ao mesmo tempo nós somos sujeitos do inconsciente no sentido de que nós somos responsáveis pela construção da nossa realidade, no sentido da responsabilização. Então, esse paradoxo o tempo inteiro é ser humano, é esse vir a ser, é esse devir, é essa infinitude de possibilidades misturado com infinitude de determinismos mil, psicológicos, espirituais, sociológicos, né? E nesse sentido, eu vou caminhar com vocês, então, talvez, esses 12 vídeos ou 13, sobre a distribuição das tribos, que é chato de ler no livro de Josué, é chatinho. Você vai ler lá do capítulo 13, versículo 14, até o capítulo 21, essa descrição de como é que ficou ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, cada tribo. E aí, eu não vou ser cansativo com você, não vou ficar lendo isso aqui, mas eu vou trazer outros elementos mais devocionais e mais espirituais, por assim dizer. Porque o que tem de espiritual na descrição minuciosa dessas tribos? É o fato de que, como eles tinham uma herança terrena para receber, eles tinham de ter precisão na tomada de posse dessa terra. Agora, a mim e a você, o que interessa aqui? As questões misteriosas, espirituais, sempre nessa gelatina e nessa tensão do que é eterno, do que é temporal, do que eles poderiam fazer, mas do que em eles podendo fazer eles não iriam conseguir. A vida é cheia de mistérios. E já começamos aqui esses mistérios relativos à tribo de Rúben, né? A tribo de Rúben ela vai ser distribuída ali, ó, do versículo 15 até o 23 de Josué capítulo 13. Eu não vou ler com você, depois você leia Josué 13, do 15 ao 23, que ele vai dar a localização dessa tribo de Rúben, ali ao oriente sul do mapa, né? Ao sudeste do mapa. O que nós temos aqui? Primeiro, o Rúben, nome cujo significado é aquele que foi visto como filho, né? Que tem dois radicais hebraicos, né? Que é ver e filho. Então o Rúben é o primeiro filho do casal de Jacó e Lia, a mulher que não era lá a preferida do Jacó. Tinha essas coisas nos tempos bíblicos, né? E aí ela dá a ele à luz um filho e ele põe o nome de Rúben, que significa olha o filho, alguma coisa assim, né? É interessante você ver, a gente vai fazer uma análise aqui do indivíduo Rúben e depois da tribo dos Rubenitas. Então o que nós temos aqui, por exemplo? O Rúben, tadinho, ele foi o primogênito, e como todo primogênito, né, os pais erram muito com os primogênitos, e um dos conflitos que ele viu ali é aquela briga de Jacó, que amava Raquel, mas não Lia, fica até uma coisa jocosa, né? Por que Jacó amava Raquel? Porque ele não lia, era analfabeto. Né? Jacó amava Raquel e não lia, e aí o Rúben é filho da rejeitada, ou da menos querida, maritalmente falando, e ele vai vendo aquela briga, né? E ali arruma uma enteada, uma criada para fazer mais filhos com Jacó. E a Raquel também arruma uma serva quando ela descobre que ela é estéril. E no meio daquele fuzuê todo, aquela suruba santificada familiar, não era assim que eles viam, porque naquela época um homem poderia ter várias mulheres, né? Mas, para nós hoje, isso é uma gentil promiscuidade familiar. O Rúben, primeiro ele tem um episódio que ele leva para a mãe dele, para Lia,
umas mandrágoras, que era uma fruta lá do Oriente, que o que interessa dela para nós aqui é que se acreditava que ela tinha poderes afrodisíacos. Aí o que a Raquel faz, a outra mulher do papai de Rubem? A Lia deu as mandrágoras que ela tinha recebido do Rubem para Raquel, e como troca, a Lia foi se deitar com Jacó à noite, né? E a Raquel comeu as mandrágoras com aquele objetivo de ter filhos do Jacó, porque ela era estéril, né? Aí o Rubem, ele é vítima desse primeiro episódio. Ele está vendo aquela farofeira toda. E no meio disso, a gente fica sabendo que ele cobiçou a Bila, que era a serva da Raquel, a mais amada por Jacó, mas que não era a serva da mãe do Rubem. Então ele olhou aquela briga de pai com aquele tanto de mulher e falou assim, posso pegar essa daqui, né? Possivelmente uma menina nova também. E aí eles se afeiçoaram, e é claro, as coisas são muito mais intensas do que o que está escrito. O que vai acontecer é que na hora das bênçãos, o indivíduo Rubem vai ouvir de Jacó o seguinte: meu filho, você é o primogênito, mas você está perdendo direito a isso tudo porque você deitou no leito do seu pai. Aí o indivíduo Rubem carregou essa pacha, que era na verdade uma chateação de Jacó, né? E acabou que tanto o indivíduo como a tribo foram se comportando assim, como que renunciando o direito à primogenitura em nome de prazeres fugazes, né? Estava apaixonado por uma das mulheres do pai. De qualquer maneira, o Rubem, o indivíduo, ele tinha lá a sua liderança de irmão mais velho. A gente vê, por exemplo, alguns episódios bíblicos. Ele impediu que José fosse morto pelos demais irmãos, né? Um dos irmãos de José olham e fala assim: esse irmãozinho sonhador, vamos matá-lo. Aí o Rubem: não façam isso. Ele impede a morte de José, que era o mais velho da outra mulher do pai dele, mais velho da Raquel, né? E também, quando lá no Egito, José já governador do Egito, e os irmãos assim com medo, né? E agora? O que a gente vai fazer? Ele vai se vingar de nós? Aí o Rubem vai lembrar para eles, pois é, o Rubem vai chegar com: eu avisei que a gente tinha que ser prudente. Então ele tinha algumas coisas a seu favor, né? O homem é ambíguo, como todos nós. Passando do indivíduo para a tribo, o que nós temos? Primeiro, eram pastores, né? Muito gado, homens agrários, por assim dizer, agropecuários. E o que acontece? Eles acabaram, depois que eles herdaram aquela terra e acabou todas as guerras de Josué, eles acabaram, a gente vê isso no livro de Juízes, ou no próprio livro de Josué 22, eles resolveram, os rubenitas resolveram fazer um altar para eles. Deus tinha estabelecido que o culto seria em determinado lugar, que ali era em Siló, e os rubenitas fizeram um lugar de adoração específico só para eles, o que gerou uma grande revolta em Israel. Quer dizer, é a liderança do desligamento. E a partir daí a gente vai vendo, no decorrer da história, primeira coisa que acontece quando Israel se torna monarquia, eles pecam demais contra Deus e fazem muitos altares a deuses estranhos. O que acontece é que vem o Império Sírio, né, o rei da Síria, precisamente o rei Hazael. O rei Hazael é um cara que o Bolsonaro no Brasil está sendo comparado a ele, né? Tem um profeta apóstolo falando: o Bolsonaro foi ungido por Deus como Hazael. Só se for por castigo, porque o Hazael, por exemplo, quando o Eliseu vai ungí-lo, Eliseu fica olhando para ele, fitando, e ele começa a chorar. Aí ele fala assim: mas por que você está chorando, profeta? Aí ele fala: porque eu estou te ungindo aqui e eu estou vendo o mal que você vai fazer a Israel. E aí, se Deus ungiu Hazael para punir Israel pelos seus pecados, isso não coloca Hazael como um anjinho. Então, se Deus permitiu a vitória desse presidente brasileiro que aí está, isso não é nenhum elogio ao presidente, é uma denúncia de castigo àqueles que confiaram nos seus próprios egos, construíram seus próprios altares políticos e ideológicos, e aí esse rei está aí, né? Seja como for, o que aconteceu? A tribo de Rubem foi a primeira a ser engolida
pelo rei sírio Hazael. E aí foi a primeira tribo a sumir. Israel hoje não tem mais aqueles territórios da Transjordânia ali, virou, na verdade, a Jordânia, que acabou historicamente sendo uma mistura, né, de Seleucidas, Ptolomeus, Edomitas, Nebateus, aquela brigaiada toda, e hoje é um lugar, digamos assim, islâmico, de cultura islâmica, é a Jordânia. Não existe mais a tribo de Ruben. O que eu quero dizer para você? Que em meio aos mistérios que cercam a minha história pessoal e a minha descendência, Deus prometeu que Ele iria fazer misericórdia até 1000 gerações, ou seja, misericórdia eterna a todos que o buscam, e a sua palavra se cumpre. Só que se Deus cumpre a sua palavra eternamente, Ele não está preso a questões históricas e políticas. Na verdade, a tribo de Ruben estava aí, digamos, condenada à tragédia, era uma autocondenação. E aqui o que a gente pode ter é uma graça que se manifesta a partir do esforço coletivo. Os rubenitas dizem que depois que eles assumiram a terra lá, dada por Moisés, atendendo ao pedido deles, eles não se empenharam muito em defender aquilo, então os moabitas foram para cima, né? E aquele pessoal todo do sudeste ali de Israel invadiu o tempo todo, eles não tiveram muito pulso e foram perdendo a terra até que eles se misturaram lá com as imposições do rei Hazael e foram dos primeiros povos levados para o cativeiro assírio ali pelo século 7 e 6 a.C. Né? Então a pergunta que eu faço a você é: quem você tem sido ante os mistérios da sua vida? A gente não sabe nada da nossa vida. A uns o Senhor chamou e vai levá-lo na vara, vai teimar. A outros o Senhor chamou, mas vai deixar as coisas se conduzir pela sua vontade. Quem você tem sido? Qual é o coração que você tem sido? Se o coração tem sido rubenita, assim, liderando situações particulares como um indivíduo, mas totalmente frouxo em questões coletivas? Quem tem sido você no semear do Evangelho? Deus quer te dar um território, e o que você está fazendo para manter esse território espiritual, esses portais eternos, que não é marcado, definido no mapa, mas que vai sendo definido na medida que você vai se empenhando, porque a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 6, né, que considerado o tempo decorrido, deveriam todos ser mestres, mas o que vocês foram? Rubenitas. O tempo decorreu e vocês foram murchando, acabando, diminuindo, sumindo, até literalmente desaparecer do mapa, como aconteceu com os rubenitas. Israel hoje não conta com o território da tribo de Ruben, e eu pergunto a você, e ao mesmo tempo te convoco a tomar cuidado ante os mistérios da vida. Deus, quando fala conosco, Ele quer ser levado a sério. E ser levado a sério o Senhor nos deu essa terra, deu gado, nos deu gado e deu pastagens para o nosso gado. E a gente precisa ser aguerrido no sentido de ser esforçados, firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tá vendo? Tem mistérios envolvidos aí. Enquanto os mistérios que pertencem a Deus a gente não vai poder discerni-los, a gente precisa ir discernindo o nosso coração. Qual tem sido o seu coração naquilo que Deus te confiou? Você tem sido aguerrido ou você tem sido... Deus falou que vai fazer, né? Ele vai fazer mesmo. E aí o que Deus falou que vai fazer inclui o seu esforço, o seu empenho. Sabe por quê? Porque eu, você, o Ruben e os rubenitas se esforçam tanto quanto o próprio coração. A gente se esforça, né? As pessoas falam assim, não, eu quero curtir, eu quero ir para a festa que eu quero tomar todas. Isso é um esforço para perder a consciência. Por que a gente não pode então se esforçar para adquirir e crescer e expandir em consciência em Cristo Jesus? Porque quem não valoriza essa palavra de Deus vai acabar tendo o destino dos rubenitas como tribo. Eles foram os primeiros a sumir do mapa, a se misturar com a Síria e não existem mais.
Deus tem compromisso com o indivíduo Rubem? Tem. Mas o que o Rubem foi construído pela história foi sendo consumido pela falta de consideração da sua tribo, da sua descendência, dos Rubenitas. Embora as misericórdias do Senhor passem por cima de tudo isso, só que as misericórdias do Senhor não podem ser usadas para justificar a nossa apostasia, a nossa imbecilidade, a nossa incompetência ante o seu imenso amor. A gente precisa ser firmes, constantes, empenhados naquilo que o Senhor nos confiou. E o convite para você é isso. Não seja rubenita. Seja povo de Deus, mas não essa parte do povo de Deus que sumiu do mapa. Amém?